Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Sim, eu gravei tudo no mesmo dia, por isso mesmo visual, mas não importa. O que importa é que eu estou aqui para falar sobre algumas coisinhas que me incomodaram em retrato do meu coração. Então aqui fica o aviso, esse vídeo vai ter spoilers. Se você não quer saber spoiler, fique à vontade para sair, eu não vou ficar chateada. Se você já leu o livro, seja bem-vindo ou bem-vinda. E se você não leu o livro, mas não se importa com spoilers, ok, pode sentar aí, assistir e me dizer no final o que você acha, se eu exagerei ou se realmente é um pouco problemático. E se você é uma das pessoas que não leu o livro, mas está querendo saber o que me incomodou, mesmo sem ter lido, recomendo que você clique aqui nos cards para assistir a minha resenha, para ter uma noção da sinopse da história e não ficar muito confuso. Porque aqui eu vou falar direto alguns tópicos que eu quero comentar sobre o livro, finalizando ou não com o que me incomodou. Desde o início do livro a gente já entendeu que ia ter uma pegada mais adulta, uma pegada mais sensual, mais hot, como dizem, porque a Meg assumia claramente que ela tem instintos carnais e que ela não se importa em falar disso. E pra mim isso não foi incômodo de maneira alguma, eu até gostei, foi algo diferente de ver numa protagonista, principalmente de um livro de época. No início, essa questão do Jeremy ter matado alguém no duelo, achei que ia ser um problema do livro que ia ser abordado mais pra frente, não foi, foi só um motivo para que ele fosse pra Índia. E eu também estava mais curiosa para descobrir mais sobre o pai e a mãe dele, como a mãe dele levou o pai dele à morte. A gente só descobriu que a mãe dele é uma prostituta e que o pai dele provavelmente morreu por causa de um duelo em relação a ela. Eu queria saber mais sobre a história dos dois. Se vocês souberem mais informação, me digam aqui nos comentários, eu tô muito curiosa. Aí logo no quarto capítulo, eu acho, já teve uma cena do Jeremy com a Meg e eu fiquei surpresa de como as coisas andaram rápido. Tudo bem que os dois já se conheciam, eram amigos de infância, mas fazia 5 anos que eles não se viam. A última vez que eles tinham se visto, a Meg aparentemente ainda era mais alta do que o Jeremy. Ela não tinha seios desenvolvidos. E aí quando eles já se reencontraram, eles já foram lá para as cocheiras e ficaram numa pegação daquelas que, se não fosse interrompida pelo tio dele, provavelmente ele teria desvirtuado ela naquele momento. E eu achei isso um pouco... Uou, calma. O livro acabou de começar, os dois não se viam há 5 anos. Como assim as coisas foram tão rápido desse jeito? Em plena luz do dia, numa cocheira, numa casa cheia de gente. Mas aí, como a gente sabe que eles são o casal principal dessa história, a gente fica... Tudo bem, né? A gente sabe que eles vão ficar juntos, porque é romance. Se fosse drama, a gente poderia duvidar, mas é romance. Então eles vão terminar juntos, tudo bem. Foi aquela amizade que virou paixão, né? E aí eu achei bonitinho que o Jeremy tava cogitando mesmo a ideia de se casar com a Meg, e quando o tio dele falou que não ia obrigar porque ele não tinha visto nada, ele pareceu até decepcionado. Foi legal ver aquela amizade de infância passar a virar outra coisa, apesar de eu ter achado que eles ficaram 5 anos sem se conviver, então em uma tarde já decidi que não se importaria em casar com ela, foi muito rápido. Mas até aí tava tudo bem o livro. E aí na página 79 ele pediu ela em casamento, eu fiquei chocada, não esperava que ele fosse fazer isso tão cedo no livro. Achei bonitinho que ele pediu pra ela esperar por ele, que ele ia pras Índias, e no final a gente descobre que ele fez tudo aquilo só para ser merecedor dela depois da prensa que o tio dele deu, falando que ele era um vadio, que não merecia ela, que ela seria uma ótima duquesa, mas ele que não merecia ela. Então ele tentou ter o seu mérito próprio, conquistar várias coisas por conta própria e coisas nobres, tudo para ser merecedor dela. E aí ele pediu para ela escrever uma carta só avisando se seria ele ou não a pessoa que mexe com ela. E aí ela não escreveu porque ela achou que ele estava brincando. Eu entendo, o orgulho às vezes faz isso mesmo, mas meu Deus, né? Parou a rebelião de Jaipur e ganhou a estrela de Jaipur, que todo mundo achou que ia ser a princesa que ia ficar noiva dele. Por causa disso, ela aceitou o noivado do francês. E por causa do noivado dela com o francês, ele voltou para Londres. E aí, a princesa foi atrás dele. Tudo por causa da maldita Safira. Quem diria que era isso que estava gerando tanta treta e que a menina sabia falar inglês. Mas foi legal, foi uma parte do enredo que foi boa de descobrir, mas que confusão. Eu fiquei com raiva da irmã dela por ter escondido a carta
que ela recebeu do Jeremy, a única carta que ele escreveu. Eu queria saber o que tinha nessa carta, o que ele tinha escrito, mesmo tendo passado anos. Eles podiam revelar pra gente, mas não, a irmã dela destruiu a carta. E na hora que eu fiquei sabendo que essa carta tinha extraviado, já imaginei que fosse coisa ou do pai ou da irmã, e eu estava certa, era coisa da irmã. E aí, quando eu comecei a ficar incomodada, foi na página 105. Eu sei que eu posso estar reagindo de maneira extrema, eu posso estar problematizando o que não é problemático, eu posso estar exagerando. Mas o fato é que aqui eu dou minhas opiniões como leitora, e na hora que eu li isso, eu fiquei incomodada, tipo, não caiu muito bem pra mim. Ele não fez nada na página 105, mas teve uma sugestão de violência, abuso e estupro que me incomoda. Eu, como mulher, eu não gosto de ler muito essas coisas. Me dá nos nervos, assim. E aí é tipo uma autora mulher põe isso num livro de romance. E eu sei que os leitores têm que ter maturidade ao ler, porque senão a gente não poderia ler livros com crime, com tragédia, que a gente levar isso como regra da vida. A gente tem que saber separar ficção de realidade. Então a gente tem que ter maturidade como leitor e saber separar. Eu sei que isso não é, que eu não vou romantizar isso, que eu não quero justificar certos comportamentos e romantizá-los, mas a gente sabe que isso aparece muito em livros, né? De um cara que às vezes é um pouco brusco, às vezes começa as coisas à força, mas como é o par romântico da pessoa, que ele é um livro de romance, fica uma coisa mais aceitável. E algumas pessoas às vezes esperam isso na vida real. Vamos chegar lá. A Maggie estava dormindo. O Jeremy tinha acabado de chegar a Londres. Ele estava com raiva dela porque ela estava noiva. Isso me deixou frustrada. O motivo dele estar com raiva e querer se vingar dela. Primeiro, ela não prometeu nada pra ele. Ele pediu pra que ela escrevesse, mas ela não prometeu que iria. Ela não prometeu que ia esperar por ele, que não ia ficar com ninguém. Ela não devia nada a ele. Ela não é propriedade dele. Então ele não tinha que querer se vingar dela por ela estar num relacionamento com outro homem. Depois ele entendeu o motivo dela ter ficado noiva. E muito rapidamente ele desistiu dessa vingança. E isso é uma coisa que eu elogiei. Eu gostei do livro, essa parte de como esses pequenos conflitos e mal entendidos são resolvidos rapidamente com a compreensão das partes. Isso é ótimo. Mas ele chega lá, ela está dormindo, e ele fala que ele sabe que ela tem sono pesado. E aí tem a seguinte parte. Ele se lembrou de que ela sempre fora uma dorminhoca, de sono pesado e tranquilo, que não acordava nem quando era levada para a cama depois de dormir na cadeira da mesa de jantar. Desta vez, também não acordara ao som da campainha da porta e agora ignorava completamente sua presença. Jeremy pensou que já poderia tê-la violado de 10 diferentes maneiras sem que ela acordasse. A ideia era tentadora. Observando o corpo em pacífico repouso, oculto sob a camisola volumosa, Jeremy recordou-se de uma certa tarde 5 anos antes. Como se não obedecesse, sua mão deslizou em direção à bainha da camisola e a panturrilha alva e desnuda. O que o impediu, Jeremy não sabe. Ou seja, ele pensou que poderia tê-la violado de várias maneiras diferentes sem que ela se acordasse. Pra mim, isso não é outra coisa além de estupro. Tudo bem que ele não fez, ele pensou, ele não o fez, mas era tentador, ele quase fez, ele não sabe o que o impediu. Então pra mim isso foi muito incômodo, porque é um cara pensando que poderia ter violado a menina durante o sono, que ela nem perceberia. E que a ideia era tentadora, sabe? Não. Mas beleza, eu relevei. Eu continuei achando um pouco estranho, mas eu relevei porque ele não fez nada. Aí, vamos pular um pouco a parte das histórias e vamos para a parte 210 e 211, que é quando os dois tiveram a primeira noite juntos, quando eles dormiram juntos pela primeira vez, fizeram amor, etc. Foi a primeira vez da Maggie, eles fizeram mais de uma vez naquela noite, ela dormiu na mesma cama que ele, acordaram, no dia seguinte ele estava lá. E aí tudo começou na página 208, né, que é quando é a manhã seguinte. Então tá, ele acordou, ele ficou chocado, meu Deus, não era um sonho, era realidade, eu dormi com ela, ela está ao meu lado, ok. E aí ele resolveu dar um beijo atrás do lóbulo da orelha dela, porque é algo que ele sabe que excita as mulheres e tal. Ok. Aquela coisa, tá, dormiu com a pessoa, quer acordar a pessoa com um beijinho aqui e acolá? Tá, beleza.
Mas, até aqui, ele foi, beijou o pescoço dela. Ok, sentiu a pulsação dela sobre os lábios dele. Beleza. Ela se mexeu, mas a gente já sabe que ela tem sono pesado. E aí que a gente tem uma parte, né, que ele beijou ela, tá aqui. Seus lábios, porém, curvaram-se num suave sorriso, como se ela estivesse sonhando com algo vagamente agradável. Então, aparentemente, ele está beijando ela, ela ainda está dormindo. Tudo bem, tá? Aqueles beijinhos carinhosos, tá bom, não vamos problematizar demais as coisas. E aí, encorajado, ele transferiu o beijo para a boca e ficou feliz quando ela pareceu corresponder, carinhosa, com a perfeita inocência de uma criança. Aí ele falou que ele não estava interessado numa criança, e sim na mulher em que aquela criança se transformara. Ainda assim, estava disposto a ser paciente. Aí, ela ainda beijava, mesmo durante o sono, como quem não está acostumada, mas está muito ansiosa a aprender. Ou seja, ela beijava durante o sono, ela estava dormindo. Parecia que ela estava dormindo, mas ele estava beijando ela e ela estava correspondendo. Eu comecei a ficar confusa. Ela está dormindo mesmo? Ela está acordada? Não sei. Ela está, tipo, meio grogue, meio despertando no momento e retribuindo? Não sei. Vamos chegar lá, né? Aí ele continuou e tal. Aí começou a sentir aquela ânsia muito familiar em sua genitália. Tá aqui. Subitamente, o que começara como uma simples tentativa sensual de dar uma palmada em Meg para acordá-la, transformou-se em algo que Jeremy não mais acreditava ser capaz de interromper. Caso Meg acordasse com sentimentos em relação a ele diferentes dos que evidentemente sentia enquanto dormia. Ou seja, tudo aqui tá dando a entender que ela ainda tá dormindo. E mesmo que ela tenha retribuído o beijo, não sei como é que funcionam essas coisas, se as pessoas retribuem beijo dormindo. Mas tá aqui, ele tinha medo de, ao despertar, ela perceber que cometeu um erro e não quer ele mais. Mais uma razão decidiu Jeremy para aproveitar sua boa vontade, mesmo que fosse apenas por estar inconsciente. Só Deus sabia quando lhe seria permitido tê-la nos braços assim outra vez. Não! Você não faz nada com ninguém inconsciente, sabe? Não! E ele correu uma das mãos pelo corpo dela, pausando nos seios. Seria possível, perguntou-se, que mesmo durante o sono ela o desejasse? Uma coisa é o corpo reagir a estímulos. São várias terminações nervosas. Outra coisa é a pessoa ter vontade. Inclusive, várias vezes a pessoa, quando estupra alguém, fala: ah, não, mas ela estava lubrificada. Tipo, o corpo é uma coisa, a mente é outra, gente. Daqui, separando gentilmente os lábios aveludados, pôde confirmar as suas suspeitas, ela estava molhada. Para inserir-se, era só se mover um pouquinho, e ele ficou abismado com a facilidade que foi penetrá-la. Depois, uma vez dentro dela, mais abismado ainda de ver como ela se contraía em torno dele. Tá, não vou ficar falando os detalhes aqui pra vocês. Basicamente, eles fizeram sexo enquanto ela dormia. Ou ela já estava acordada, parece que ela ainda dormia. E aí eu fiquei, gente, isso é estupro? Não importa se na noite anterior vocês fizeram sexo 5 vezes, 10 vezes, 30 vezes. Não quer dizer que ela vai querer, muito menos enquanto ela dorme. O negócio é legal quando é consensual. E consensual com as duas pessoas acordadas. E não só acordadas, mas sóbrias e com suas capacidades mentais, né? Se ela acabou de acordar e tá grogue, também não é uma boa coisa, porque assim que eu acabo de acordar, às vezes falo umas coisas que nem lembro depois, né? Então as pessoas têm que estar com plenas capacidades mentais, por isso que quando a pessoa tá bêbada, tá drogada, ainda é estupro de vulnerável, entendeu? Daqui aconteceu um monte de coisa e depois tá lá. Com o rosto enterrado na cortina perfumada dos cabelos de Meg, ele ouviu gemer suavemente em seu sono. Sentiu-lhe o corpo se abrir, cedendo às exigências do seu. E aí, beleza, o negócio está acontecendo, eles estão chegando no ápice, papapá, explodiu dentro dela. Somente quando ele jorrou dentro de Meg foi que ela começou a abrir os olhos. De repente, ele se viu olhando para aqueles olhos castanhos profundos que conhecia tão bem. Bom dia, disse ele, muito agradável. Ai, não acredito, gente. E isso, me deixou muito incomodada. Na hora eu até mandei foto das meninas e falei, gente, impressão minha ou isso aqui foi um estupro enquanto ela dormia? Porque pra mim não importa, os dois são casados, têm 20 filhos. Ela tava dormindo. E aí tem a página 251, que é a prova, que eu fiquei assim,
ela tá dormindo, né? Tudo indica que ela tá dormindo. Mas ele tinha hora que falava que ela retribuía. Aí eu tô assim, será que ele pensa que ela tá dormindo e ela tá acordada? O que ainda é problemático. Porque se, mesmo ela estando acordada, se ele pensa que ela tá dormindo e continua fazendo, é problema. Tem alguma coisa de errada com ele. Mas aí, eu fiquei, né, tipo, ela tá acordada, tal, será? Tão romantizando mesmo isso, ai, que romântico, o cara te acorda com um estupro. Não é aquela coisa, a pessoa te acordou com um beijinho carinhoso, não, a pessoa simplesmente se enfiou dentro de você enquanto você dormia pra te acordar. Aí, página 251, tá aqui, mas assim, a Meg falando, né? Meg sorriu ao se lembrar do susto ao acordar naquela manhã nos braços de Jeremy, mais que isso, com ele dentro dela. Tinha sido chocante, mas maravilhoso também. Ou seja, ela acordou com o cara dentro dela. Antes disso, ela estava retribuindo beijos, mas sem estar ciente do que estava acontecendo, porque ela estava dormindo e ela tem sono profundo. E foram instintos, porque ela tem esses instintos carnais. Mas isso aqui, ó, não tava concordando. Isso aqui ficou chocada, achou maravilhoso. Nossa, ok. Menos mal que ela não ficou traumatizada, mas não é certo. O que mais que eu queria falar, gente? Eu até perdi as palavras agora, fiquei nervosa. E aí, teve uma outra parte também que eu achei ridículo que ele fez, que ele deu ópio pra Hill, que é a aia da Meg, pra que ela não incomodasse os dois e ele pudesse entrar no quarto dela e fazer sexo com ela. Beleza que o sexo aí foi consensual, mas ele drogou uma pessoa para essa pessoa não interromper os dois, porque os dois não eram casados, não eram noivos, ela estava noiva de uma outra pessoa. E ele fez isso só pra, sabe? São atitudes bem reprováveis. Não são atos românticos. Você drogar alguém pra vocês terem privacidade não é ato romântico. Tudo bem que ela criticou ele, mas passou. E essa parte dela ter acordado com ele dentro dela, ela ficou chocada, mas achou maravilhoso. E isso é problemático. Pra mim, isso foi um estupro. Segundo livro de romance de época que isso acontece e eu fico frustrada e decepcionada com os personagens. O Jeremy sempre foi bem galinha, né? Ele também tem vários instintos carnais e ele e a Meg, legal, se complementam, não tem vergonha de fazer, façam, mas... Aí também ele não pediu ela em casamento, achou que tinha pedido, ele virou depois, ele, achei que tinha pedido, realmente não pediu, eu tava muito distraído fazendo sexo com ela pra pedir ela em casamento. Uau! Tá bom, sabe, isso nem... Tudo bem que era num romance de época e ele queria pedir ela em casamento, que pedisse logo. Mas no final, tá, resolveu, ficou tudo bem, ficou. Aconteceu um monte de coisa, aconteceu. Não quero mais falar sobre isso. O que me incomodou mesmo, sabe, as outras coisas do livro foram muito legais. Tirando esses aspectos, o livro é ótimo, maravilhoso. Tem um relacionamento com empecilhos no meio do caminho. Personagens, principalmente a Meg, incomuns e que tem vontade de seguir a vida e não tem vergonha de admitir que gosta das coisas que gostam. E tem também a questão que até a família da Meg aprende que ser artista não é vergonhoso, sabe? Tem até uma questão bem de empoderamento feminino da Meg aí. Tirando o estupro, teve também a questão do mistério de quem queria assassinar ele, que eu jurava que era o francês também, descobri que não é. Foi chocante, foi legal, mas sempre vai ter pra mim essa mancha na história que me incomodou. Vamos lá, né? Já que eu comecei a falar disso, é uma coisa que eu anotei aqui, que eu faço anotações enquanto eu leio, que ele deixou as coisas subentendidas, né? Ele quer pedir ela em casamento, esqueceu de pedir ela em casamento, e aí deixou a pedra com ela e foi embora, esperando que ela entenda que ele ainda quer algo com ela e que confia nela. Então, assim... Cara, não deixa as coisas subentendidas. Tantas coisas eles são diretos, tantas coisas eles conversam. Nessa hora ele simplesmente vai embora, sabe? Não custava nada. Ele poderia ter ficado 1 minuto a mais com ela e falado assim: olha, eu preciso ir, mas eu volto. Eu não vou te abandonar. Eu não desisti de você. Por isso que eu confio essa pedra em você. Sabe? Não. E aí eu comentei aqui, ele fez um bando de coisas heróicas pra merecer ela, que quando ele fala pro tio, né, que foi pra guarda montada pra poder merecer ela. Mas ele também fez um monte de merda, né? De abusar dela durante o sono, drogar a empregada e... mas é basicamente isso nesse livro. O que eu quero dizer é o seguinte: não estou condenando a autora nem nada, mas eu estou expondo um fato que pra mim no livro foi problemático e me incomodou. Tem várias pessoas que em O Do Que Eu defendem, falam que aquela cena da Daphne com o Simon não foi estupro, mas eu acho que foi.
E as pessoas justificam, era romance de época. Na época não tinha essas coisas, as mulheres não entendiam, ela tava desesperada. Mas pra mim nada disso justifica, sabe? Não importa que naquela época os homens tomarem as mulheres contra a vontade. Era algo comum porque as mulheres não tinham voz. Não importa que a pessoa tá desesperada. Nada disso justifica. E poderia ser uma prática mais comum do que o agradável na época? Sim. Mas não significa que é necessário retratar isso num romance de época de maneira romantizada. Dá pra retratar essas coisas mostrando o desconforto da outra parte, mostrando que a pessoa não reclamou por serem os costumes, mas mostrando que isso é errado. E nesse caso a Meg falou, né? Ela ficou chocada, mas achou maravilhoso. E isso é romantizar um ato que não é romântico, que é nojento. O problema disso é que pessoas podem ler esse livro e achar que isso é normal e ao passar por uma situação parecida com essas na vida real, justificar e não ver o quão errado é e quão problemático é e não pedir ajuda e se submeter a coisas desagradáveis que ela não gostaria simplesmente porque às vezes ela não percebe que é muito errado. Não quer dizer que a pessoa seja burra, sabe? Tem muitas pessoas inteligentes que caem em ciladas também. Eu conversei com isso com a Aretusa e ela até falou que ela não lembrava disso no livro. Esse livro foi lançado há mais tempo. Talvez na época em que ele e o Duque foram escritos, falar desse tipo de assunto abertamente não era tão comum. A gente não estava tão evoluído quanto a gente está hoje. E que bom que hoje em dia a gente pode falar abertamente sobre isso e discutir esses temas, né? E o que eu quero dizer com isso é que não é que as autoras queriam retratar isso, que elas queriam romantizar e que elas são insensíveis, que elas concordam que isso é uma apologia. Não. Eu acho que elas nem perceberam o que elas estavam escrevendo. Na tentativa de criar algo sensual no livro, um ato romântico sensual, talvez elas passaram dos limites sem perceber. Talvez tenha a ver com a criação delas, talvez tenha a ver com o mundo. Não sei. Mas eu, como leitora, percebi isso e me incomodou. E uma coisa é fato, livros podem ser ficção, a gente pode saber separar a ficção da realidade. Mas livros são escritos por pessoas e às vezes retratam situações nas quais as pessoas podem se meter. Então, eles ensinam também, mesmo sendo um livro de ficção, ele ensina, tipo, Harry Potter ensina coisas e mesmo a gente vivendo nesse mundo trouxa, sabe? Então, quando um livro mostra pra gente um relacionamento com problemas, quando na nossa vida real tem um relacionamento desse estilo, a gente sabe que aquilo não é certo, que não é aquilo que você quer. Quando você vê um relacionamento muito lindo, muito saudável num livro, você passa a desejar aquilo e ao se meter num relacionamento não tão bom, você pensa, eu sei que eu mereço melhor, eu sei que tem como ser melhor, porque eu tive exemplos disso. Mas quando se romantiza esses atos, como coloca um relacionamento bonito, romântico, num livro de romance, com atos assim, às vezes a pessoa pode ficar confusa. Eu tenho 25 anos, eu li esse livro, eu isolei o que eu não gostei e o que eu sei que eu não quero na minha vida, mas nem sempre pessoas maduras vão ler. Às vezes pessoas menores de idade vão ler, e não quer dizer que a idade define maturidade, mas às vezes pessoas menores de idade e imaturas vão ler esse livro, porque nem sempre os pais conseguem fiscalizar o que os filhos estão lendo, então é complicado colocar coisas assim no livro de romance entre o casal principal, porque quando a gente lê o livro, e é de romance, a gente meio que sabe que no fim os dois vão ficar juntos, então a gente passa a achar bonito toda a interação dos dois. Então é complicado, porque pra mim foi romantizado uma coisa que é problemática e que é errada e que a gente deveria condenar, mas é só a minha opinião. Me digam o que vocês acharam, se vocês já leram esse livro, se parece que eu tô exagerando e procurando estupro em todos os livros de romance de época que eu leio. Apesar de que em Algo Maravilhoso eu não falei nada disso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um like, inscrevam-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!